Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O objetivo desses vídeos é compartilhar experiências de leituras com vocês para que vocês tenham uma vantagem, né, em relação às leituras. Então, eu venho trazendo resenhas ou resumos de livros com o objetivo de facilitar a sua escolha. Então, eu vou citar o autor, como é que é dividida a obra, quais são os pontos-chave do texto, e isso facilita a sua escolha, né? Então, eu trouxe aqui mais uma leitura instigante, um tema bem provocativo, O Deus Exilado, uma breve história de uma heresia. A autora Marília Fiorilo é uma acadêmica brasileira, né, pela USP. Ela, aqui na orelha do livro, ela fala que é professora da História da Filosofia e Doutrinas Políticas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Ela já tem outros livros publicados, e esse aqui é um livro que trata especificamente do gnosticismo, né? Ela tem uma tese escrita a respeito do Evangelho de Tomé, e como ela se aprofundou nesses textos com seus apócrifos, né, e ela escreveu um farto material a respeito disso, então nós temos essa obra, a editora Civilização Brasileira, edição de 2008. Esse livro tem 288 páginas, 264 são do livro em si, depois você tem notas, glossário e uma leitura recomendada. Esse livro aqui tem algo diferente dos demais que eu já vi, e no final da obra você encontra, depois das referências e das notas ali explicativas, uma leitura orientada, no sentido de que você, se tiver interesse em aprofundar os assuntos que o livro está tratando, você pode procurar mais alguns autores. Ela coloca aqui, né? Se você tiver interesse, como o livro trata de gnosticismo, eu vou explicar já já o que vem a ser isso, mas os que têm interesse nesse tema já sabem do que eu vou falar, né? Tem alguns autores que ela cita, tem Heresia e Ortodoxia, Religião e Psicologia, Religião e Ódio ao Pensamento, né? E Peripécias envolvendo manuscritos apócrifos. Então são tópicos principais que você pode encontrar aqui alguns autores que ela cita para facilitar a sua leitura. O livro é dividido em 7 partes, tem subdivisões, são 30 subdivisões. Ela vai narrar, né, uma revisão do material que se conhece hoje a respeito do gnosticismo e também o seu reflexo em relação à igreja. Primeiramente, eu gostaria de fazer o seguinte, fazer uma alusão, né, explicando que no início da igreja primitiva, ali até por volta do ano 360, ali, as, as congregações ou as comunidades cristãs, elas não se organizavam como hoje. Você não tinha uma igreja central, né, e sim eram comunidades, cada uma à sua maneira, entendiam os ensinamentos de Jesus Cristo e viviam a vida de acordo com o que eles entendiam. E cada uma dessas comunidades escolhia um apóstolo ou um discípulo preferido e se pautava nos escritos e nos materiais que que essas personalidades deixavam a essas comunidades. Então, tinham comunidades, por exemplo, estabelecidas por Paulo e que se utilizavam de escritos e cartas de Paulo, né, como referência, e não acatavam nenhum outro material. Você tinha comunidades onde Pedro, né, o Tiago ou João, os apóstolos, também tem Tomé. Então você tem comunidades que se fixavam em cartas e documentos produzidos por esses discípulos, e essa era a referência de doutrina que eles tinham. E nem sempre essas comunidades, essas congregações, elas pensavam de maneira igual, né? Existiam mais divisões no cristianismo do que existem em igrejas hoje, né, professando crenças um pouco diferentes. Bom, dito isso, existem 2 termos que são utilizados nessa obra bastante, que são a ortodoxia e a heresia. Então, a ortodoxia é uma expressão, né, do latim, que basicamente significa a correta fé, ou a fé correta, ou a crença correta, ou a maneira correta de ter a fé. Enquanto que heresia vem de uma expressão em latim, a heresia, que significa escolha ou opção. Então, a partir do momento que se estabeleceu uma maneira padrão de se crer em dogmas e modelos, né, padrão, qualquer coisa que divergisse desse modelo era considerado herético. Então, hoje, se você professa uma fé dentro de uma religião, existem dogmas, e se você passa a pensar diferente desses dogmas, você é visto como um herético dentro daquele grupo, né?
É dito que no início do primeiro e segundo século existiam muitas facções cristãs, e cada uma delas professando uma fé à sua maneira. Entre essas facções, muitas delas eram chamadas hoje, como nós chamamos de gnósticos. Eles eram grupos que participavam de uma visão mais mística do cristianismo. Eles tinham uma interpretação mais pessoal, subjetiva, dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então não existia uma unicidade, né, um padrão a ser seguido. Cada um fazia a sua maneira. Então cada comunidade tinha um jeito diferente. Só que ocorre o seguinte, nós sabemos que o cristianismo foi perseguido pelo Império Romano durante muito tempo. E por volta do ano 313, o imperador Constantino permitiu, né, autorizou aos cristãos a livre crença do cristianismo dentro do Império Romano. Então eles passaram a não ser mais perseguidos. Passaram então a professar sua fé de maneira livre. E por volta do ano 380, nós temos com a figura do imperador Teodósio a autorização ou a conversão do cristianismo como religião oficial do Império. Então, o cristianismo não passou mais a ser só apenas simpático ao Império, mas passou a se tornar a religião oficial. Ocorre que, dos diversos grupos cristãos que existia um, chamado católico, que entre os escritos que possuía, contava com 4 evangelhos, né, que nós conhecemos, que é Marcos, Mateus, Lucas e João, e cartas de Paulo e de outros apóstolos, além de um Apocalipse, né, e esses textos eram o texto padrão desse grupo, dessa facção. E foi dessa facção que Constantino, né, se inclinou e passou a ser essa facção a vencedora, digamos assim. A partir do momento que eles assumiram, né, a liderança do cristianismo, todas as outras facções que tivessem um pensamento divergente, e isso eu estou tirando dessa obra, tá? Nesse livro trata sobre isso, passaram a ser perseguidos, né? E daí, a partir de uma ordem, né, dada pelo bispo Atanásio de Alexandria, no ano 367, todos os escritos, né, documentos, qualquer coisa que fosse contrário à crença católica, né, à ortodoxia, deveria ser eliminado, né, destruído. Então, muitos monges, padres naquele período ali que eram de outros grupos passaram a ser perseguidos, muitos exilados e outros mortos. O seu patrimônio, seus bens passaram a ser confiscados e tudo que fosse escrito passou a ser destruído. Uma parte desses escritos de alguns mosteiros, alguns grupos de monges, ocultaram esses materiais, enterraram, né, para a posteridade. E daí ocorre o seguinte, a partir do momento que esses materiais foram perdidos, não se ouve mais relatos sobre isso, né? Não se tem mais nada sobre isso daí. Então a única coisa que a gente tem a respeito do gnosticismo é a partir dos detratores, né, dos opositores da igreja em relação aos hereges, né, para se considerar uma heresia. Então quando você encontra Irineu de Lyon, você encontra os pais apostólicos combatendo essas heresias, né, o pensamento gnóstico, você passa a ter contato então com quem são esses opositores e qual era a heresia que eles ensinavam. Então nós temos Marcião, nós temos muitos, né, o Valentiano, então, que vão nos dar uma visão, né, do passado em relação a esses personagens. O que ocorre? Em 1945, né, um beduíno, um camponês na região do Egito, encontra, numa região chamada Nag Hammadi, em uma caverna, encontra documentos, né, dentro de jarros de barro, e esses documentos, depois de avaliados por especialistas, vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como textos apócrifos ou os evangelhos perdidos. Nós temos o evangelho de Tomé, o evangelho de Judas, o evangelho de Maria, que são textos oriundos desses materiais de Nag Hammadi, ou chamada Biblioteca de Nag Hammadi. Foi encontrado em 1945 e em 1970 foi publicado os primeiros materiais. Nós temos também a Biblioteca de Quaran, que tem outros materiais. Mas, basicamente, a partir do momento que surgem esses materiais, uma nova luz é lançada a respeito desses grupos, né, os grupos que foram marginalizados, foram destruídos, exterminados da história. Né? A gente não tem relatos. A partir do momento que a gente começa a ter um relato em primeira mão do que eles acreditavam e qual era a visão de mundo deles. E a autora, nessa obra, vai tratar justamente disso. Vai falar sobre o que é o gnosticismo, essa visão mais espiritual, mais transcendental,
mística a respeito do cristianismo. E ela começa na introdução aqui, dando um ensejo para nós sobre o seguinte: ela diz que esse livro é para pessoas desconfiadas. Para quem desconfia que há muita história no que nos foi subtraída, e não por uma insidiosa conspiração dos vencedores, mas porque a versão do vencido se perde no rastro da própria derrota. Para os que suspeitam de absolutos disfarçados de mistérios inefáveis, para os que não se abalam com convicções nascidas do hábito ou da inércia, para os que acham que a dúvida é uma grande virtude moral e intelectual. Pode ser também um livro para quem está preocupado com o avanço do fundamentalismo religioso. E ela continua, ela vai tocar nessa questão do fundamentalismo religioso, porque ela vai dizer o seguinte: sempre que houve um embate, né, entre crenças religiosas, o lado perdedor sempre sofreu com guerras. Nós temos as cruzadas, nós temos a própria Inquisição e uma série de outras atitudes por parte da ortodoxia católica, em que, para eliminar essas heresias, eles se utilizaram de todos os recursos possíveis. Né? Nós temos, por exemplo, ela fala que a partir de 367, com Atanásio, vai haver uma perseguição dos gnósticos, a ponto de eles serem eliminados. Só que esses ensinamentos, eles volta e meia vão reaparecer em alguns lugares. Nós vamos ter, por exemplo, no Languedoc, no sul da França, no século XII e XIII, nós temos os albigenses, que vão ser perseguidos por conta da heresia cátara. Então, os cátaros vão pregar, vão ensinar parte dos ensinamentos gnósticos, e isso vai inflamar dentro da Igreja Católica uma atitude de oposição. E aí vai surgir a Inquisição como forma de solucionar isso. Então a Inquisição começa, né, dessa maneira. E no livro ela coloca que, por conta da intolerância religiosa, por conta de grupos que são opostos, sempre vai haver perseguição, sempre vai haver o fanatismo. E ela traz isso nessa obra aqui. Na página 10 aqui, ela diz o seguinte, que o livro, né, ele trata de um movimento cristão surgido nos 3 primeiros séculos da nossa era, pioneiro, vigoroso, influente e predominante no leste de Roma, e pluralista no limite de acolher de bom grado todos os exageros. Por exemplo, o exagero de se achar natural que cada um pensasse o que quisesse e interpretasse a mensagem do fundador conforme seu entendimento. E esses anarquistas espirituais consideravam-se os genuínos seguidores do mestre profeta da Galileia, os cristãos de verdade, opositores dos falsos crentes, que os esmagariam definitivamente, embora não tão fácil ou rapidamente. E ela vai citando aqui outros materiais, né? Inclusive ela cita aqui na página 55 que se o gnosticismo tivesse perpetuado, né, ou ele tivesse sido a facção vencedora, que a nossa história ocidental teria sido completamente diferente, a influência seria outra, porque o gnosticismo apregoa que você pode alcançar a Deus não pela fé em dogmas ou crenças, mas você pode alcançar a Deus através do conhecimento e do esclarecimento, porque existe um pressuposto de que em cada ser humano existe uma centelha divina, e que a partir do momento que o ser humano busca compreender essa centelha, ele encontra o próprio Deus. Né? Então, essa compreensão subjetiva da natureza divina em nós mesmos é o que faz com que nós nos libertemos das amarras e da opressão religiosa. Isso é o que diz a obra, é o que diz o livro. Né? Tanto que, em muitas partes, vai aparecer a ideia de que nós não devemos pensar por nós mesmos, que nós não devemos ter um posicionamento em relação às crenças, que nós devemos seguir o que é ensinado, né, de maneira a não criticar, a não questionar. Ela chega a citar aqui, por exemplo, que... Deixa eu só pegar aqui certinho. Por exemplo, na página 108, ela fala o seguinte: os evangelhos repetem incansavelmente a frase busca e encontrarás. Mas até mesmo essa recomendação canônica é posta sob suspeita pelo teólogo de Cartago. Ela fala, o teólogo de Cartago que está sendo citado aqui, eu acho que é Irineu, Tertuliano, na verdade. Porque nós temos Irineu de Lyon, temos Tertuliano e temos mais alguns outros que são os pais apostólicos, e eles
tinha uma visão de combate, né, a essas consideradas heresias, esses pontos de vista divergentes. E aí ela continua, pois, se aplicado com muita frequência, ou seja, de você buscar e encontrar, né, pode ter efeitos insidiosos. Talvez se encontre algo inesperado, talvez a busca provoque cansaço. Melhor abstinência com ela, não há erro. Fora com que aquele que busca onde jamais encontrarás. Ele conclama. No zelo da autêntica fé, todo cuidado é pouco. Tudo que não seja obediência estrita pode se transformar numa calamidade. A vigilância não deve ceder nem diante dos trechos da Bíblia. Se esses forem passíveis de ambiguidade, isto é, de interpretação, podem envenenar o espírito. Isso é a visão dos pais apostólicos, né? Com quase tudo que se lê, encaixa-se nesse critério, até mesmo as passagens mais inofensivas são banidas. Bate a porta e encontrarás. Nada disso, diz Tertuliano. Fora com aquele que está sempre batendo, pois jamais se lhe será aberto, já que ele bate onde não há ninguém para abrir. Peça e será atendido, nem pensar. Fora com aquele que está sempre pedindo, pois jamais será ouvido, já que pede quem não ouve. Pedir, perguntar ou esperar são uma quebra de decoro. Perguntar é pior, na medida em que significa hesitar, e a hesitar é o primeiro passo rumo à perdição. Perguntas são matéria do que são feitos hereges, e a mais insidiosa delas é aquela sobre a causa do mal, tema central do pensamento gnóstico. O pensamento gnóstico, ele tinha uma ideia de que a maldade humana provinha de Deus, né? Eles entendem que a matéria é má, criada por um Deus inferior, ou, no melhor das hipóteses, uma expressão equivocada de Deus. Então, a visão gnóstica é de que o homem está aprisionado à matéria, e isso é ruim, né? Então, em 1966, houve um colóquio na cidade de Messina, na Sicília, um colóquio gnóstico, onde eles sentaram para tratar das questões, por exemplo, termos como gnosticismo ou gnose, o que se referenciava quando se usava essas expressões. E aí eles estabeleceram, né, na página 114 você encontra isso, eles estabeleceram alguns princípios fundamentais. Por exemplo, deveria, para que fosse considerado como gnosticismo, uma cosmologia inspirada na ideia da centelha divina, que se perdeu e se espalhou entre os homens e que precisa ser despertada e reintegrada. O gnóstico também tem uma visão de que o Deus, né, o Deus cristão, ele não é o responsável pela criação do homem ou da matéria, e ele está distante, exilado em algum lugar distante. Por quê? A natureza humana ela é decaída, e apenas a partir da autodescoberta é que o homem vai conseguir atrair a presença de Deus novamente para esse mundo. Prega-se o dualismo anticósmico, né? Ou seja, existe o bem e o mal. Ele fala que aqui vimos que, para o gnóstico, o mundo foi um deslize da divindade e que a tarefa não é só recuperar a integridade humana, mas criar condições para que a divindade retorne do exílio ao seu lugar de direito. Por isso a expressão Deus exilado, né, no título. O postulado gnóstico de que Deus supremo não é o criador do mundo tem uma implicação bastante prática. Os que acham autoridades, que se acham autoridades, não passariam de presunçosos falsos líderes, e essa duplicidade de comando apenas espelha a duplicidade da história cósmica. É imperativo que a divindade recupere sua alma integral, seu pneuma. Trata-se, portanto, de uma concepção dualista que leve ao desfecho monista. Cosmo devastado, arquitetado por um demiurgo inferior, pode ser reformado. Isso faz parte da crença, né, do gnosticismo. Claro que em cada grupo gnóstico você vai encontrar variações desse pensamento, né? Existe um roteiro aqui de pelo menos 4 princípios, né, dentro do gnosticismo. Então ele fala que o roteiro da história da criação é de uma tragédia, cheia de som e fúria. É o drama de um Deus que foi vítima do seu próprio destino e teve de sair de cena. É o épico de numerosos insucessos, fracasso sobre fracasso, derrota sobre derrota, até se chegar ao mais imperfeito dos mundos, o nosso. Segundo item, a matéria é um desprezível fardo para o espírito, que foi o que eu tratei agora há pouco. A gente percebe algumas variações disso no próprio cristianismo, né? Na questão de você mortificar o corpo para salientar o espírito, né? Como que a matéria ou a natureza humana carnal, ela é pecaminosa, ela é equivocada, há o pecado. Então a gente percebe uma variação dessa crença, né? Terceira, o homem é um Deus absconditus, ou pelo menos tem essa vocação. Ele está acima de tudo que há no cosmos, pois traz em si um fragmento da divindade, que é o princípio da centelha divina.
Expressões que a gente encontra no Evangelho de Tomé, quando é perguntado onde está o reino de Deus, por exemplo, e é dito que o reino de Deus está dentro de nós e em nós, é porque como nós trazemos parte de uma fração de Deus, bastava se conhecer, se entender para perceber a natureza de Deus em nós mesmos e a natureza de Deus em si. Isso que eu estou falando está na obra, tá? São pontos que a autora traz, né? O quarto princípio é que o mal é tão somente a ignorância. Para eles, o mal é um equívoco, ou seja, a falta de capacidade do homem perceber a verdade. Então, isso é o mal em si. E ele fala que e o que é conhecer, por fim, conhecer é relembrar. O homem só se livrará de suas condições decaídas quando reconhecer a nobreza de sua origem, que esqueceu. A sabedoria é a única terapêutica contra o mal. Ao olhar para Deus, você enxergará a si mesmo, dizem as sentenças de Sextus. E por aí vai. Inclusive, a ideia de dualidade. É interessante que o papel da mulher dentro do gnosticismo ele é no mesmo patamar do homem. Então, não há um desequilíbrio de forças. Por exemplo, dentro do gnosticismo, a mulher tem as mesmas funções que o homem. Então, sacerdotisa, profetiza. Você vai encontrar isso nos textos gnósticos. E isso era visto como algo equivocado para o catolicismo nascente naquele período, né? A mulher não deveria ter a mesma posição que o homem. E no livro aparece isso também. Bom, eu deixo para vocês aqui, é uma leitura interessante a se fazer para quem gosta de conhecer a história primitiva da igreja. São aí quase 300 páginas de material, dá para ter uma boa leitura. E agradeço pelo tempo que você gastou aqui me ouvindo, né? Compartilhe esse vídeo com o pessoal aí, curte nosso vídeo, se inscreve no canal se tiver interesse. E sugira aí algum material para a gente ler. A gente vai trazer mais materiais sobre esse assunto, né? O gnosticismo ele faz parte da história do cristianismo e é interessante a gente ter uma visão mais ampla a respeito desse assunto também. Obrigado pelo seu tempo. Até mais.